Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então iniciar o capítulo 7, que fala a vida e a tinta na pintura, tá? Então ele começa aí com uma imagem na apostila, a Pro colocou apenas um detalhe, né, de uma das folhas, mas ele fala o seguinte: observe a imagem e responda então para a apostila, né, que na verdade nós conversaríamos em aula. O que vocês acham que representa essas cores? Seria uma pintura abstrata ou não? O que vocês acham? Dá para ver alguma forma aí nessa imagem ou não, tá? Na verdade, esta imagem ela é então um detalhe, né, de uma pintura impressionista, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, impressionismo e pós-impressionismo, tá? Então, quando você encontrar esta imagem, né, compartilhe ela com seus colegas e professor e veja então sobre o que se trata esta imagem. E a gente vai falar sobre isso depois mais para frente, tá? Então, nós estamos lá na página 268 da apostila, tá? Então ele fala o seguinte: o impressionismo. A história da arte, ela é repleta de descobertas que trouxeram grandes mudanças então para o mundo da arte, tá? As definições de arte, elas sempre mudam de acordo com a época, com os recursos disponíveis para os artistas e as suas próprias pesquisas. Ou seja, a gente teve grandes evoluções aí na arte, né? A gente teve a pré-história, depois a gente teve a arte egípcia, depois a gente teve uma série de movimentos artísticos que trabalhavam cada um de uma maneira diferente, tá? Uma dessas mudanças no mundo da arte se deu no chamado impressionismo, e a gente vai entender então como eram essas obras, tá? O impressionismo, então, ele foi originado na França por volta da década de 1860, e este movimento artístico, ele rompeu com o passado e ele abriu o caminho para os artistas experimentarem cada vez mais, tá? Naquela época, com a invenção então da fotografia, os pintores eles se viram diante de questões científicas provocadas por esta máquina. Então, a gente já viu um pouquinho sobre como essas máquinas funcionavam, né? Como que foi a evolução da máquina fotográfica e tudo que ela trouxe então. A princípio era um buraquinho numa parede e que trazia a imagem ao contrário e assim por diante. E aí eles começaram a estudar como a luz atinge o olho humano. Então, de que maneira que a luz atinge o olho humano, como que a gente vê as cores, como que a gente representa o movimento das coisas, entre outras coisas aí, tá? A tecnologia, então, da fotografia, ela representava algo muito mais importante. Então, ela já não era mais apenas um dispositivo que fazia a imagem muito próximas da realidade, mas ela também dava novos trajetos aí para que rumo a pintura tomaria, já que antes disso, antes da invenção da fotografia, as pessoas faziam quadros de pessoas, retratos, autorretratos e assim por diante. Então, ó, a partir do momento em que eu tenho a fotografia, de que maneira eu posso trabalhar nas minhas pinturas, nos meus quadros, para fazer com que eu chame a atenção do restante, tá? E aí ele fala, de certa forma, para os artistas da época, em vez de um problema, isso seria uma oportunidade. Principal oportunidade aí, se quiserem grifar na apostila de vocês, a da liberdade, ou seja, eu não preciso mais criar quadros realistas, eu não preciso mais criar quadros de uma família ou de um retrato de uma família e assim por diante, tá? Então, a partir de então, o pintor ele não estava mais preso à representação realista, precisa e calculada, como era tradição no Renascimento, tá? Então, com a ascensão da máquina fotográfica, ou seja, com a venda das máquinas fotográficas, o conhecimento científico sobre luz, ele se tornou um tema principal aí na arte, ou seja, os artistas começaram a estudar esse tema, tá? No início, os artistas que viriam a ser chamados então de impressionistas, eles tinham motivações e pesquisas bastante diferentes e com muitas experimentações. Entretanto, o mundo deles havia se tornado científico. Assim, também deveria ser a pintura, que passou a investigar a vida cotidiana, fora do ateliê fechado, próximos às pessoas e a ambientes externos. Então, a gente vai ver aí durante o decorrer do capítulo que uma das características do impressionismo é fazer obras ao ar livre. Então, se quiserem anotar isso daí, podem anotar, tá? Mas os impressionistas, muitos deles, não todos, tá? A maioria deles fazia obras ao ar livre, tá?
eles procuravam então pintar o que estava diante deles e como eles percebiam essas coisas, e não de forma idealizada, tá? Com a fotografia fazendo imagens instantâneas então da realidade, os pintores impressionistas eles passavam a usar tinta como material mais visível, ou seja, as pinceladas mostravam o caminho do pincel, deixando a sua marca na tela. E aí eu vou voltar lá na imagem para vocês verem as pinceladas. Olha lá, ó, eu consigo notar pinceladas aqui, elas não ficam mais invisíveis na obra. As pinceladas fazem parte da obra, tá? Só voltar aqui. Isso. Antes disso, era comum que os traços do pincel fossem escondidos, alisados, feitos suavemente, de forma que quem visse a pintura prestasse apenas atenção aí nas imagens e não nas pinceladas, tá? As formas formadas e não a textura deixada pelo artista. Além do surgimento da fotografia, outro fator fundamental aí para o desenvolvimento do movimento impressionista foi a invenção dos tubos de tinta. E olha, é bem curioso essa invenção, tá? Ele fala o seguinte: hoje eles são comuns, são vendidos em lojas de arte, em artesanato, mas até então a conservação das tintas a óleos era feita em um processo complicado. Então, por muito tempo, a forma mais simples de se guardar as tintas era utilizando bexigas de porcos costuradas e totalmente fechadas para evitar a secagem. Olha que maluquice, gente! E aí, né, quando o pintor ele queria usar então a sua tinta, ele tinha que fazer um furo nessa bexiga e espremer essa bexiguinha aí, tá? Como não havia nenhum modo prático de fechá-los, igual a gente tem hoje, que são as tampinhas, né? Depois que ele usava, ele tinha que costurar novamente essas bexigas, e era um processo que gerava muita sujeira, porque imaginem que era uma bexiga. Vamos pensar numa bexiga normal, né? Vamos pensar numa bexiga. Imagina que você coloca a tinta lá dentro e depois você tem que furar, recosturar, na verdade. Então, era um processo que fazia aí bastante sujeira, tá? Para evitar, então, a evaporação rápida das tintas, os artistas eles trabalhavam geralmente em lugares fechados e mais frios, antigamente, né? Em 1840, John Handy, um pintor dos Estados Unidos que vivia em Londres, ele inventou os tubos de tintas, que eram, na verdade, seringas, né? E no ano seguinte, os tubos de metal com tampas foram patenteados pela empresa inglesa Winsor e Newton e continuam praticamente iguais até hoje, tá? Então, a gente tem um exemplozinho aqui, ó, dos tubos de metais. Muitas das tintas a óleo, né, usadas pelos artistas em casas de artesanatos específicas aí, são com esses tubinhos aqui, tá? Curiosamente, foram esses tubos de tinta que deram origem aos tubos de pasta de dente que conhecemos, que na verdade foi uma inovação no cotidiano vindo do mundo da arte, tá? Então, quando a gente pensa nos tubos de pasta de dente aí, a gente pode pensar que eles se inspiraram nos tubinhos de tinta para poder criar esses tubos de pasta de dente. Então, o que é essa tinta a óleo, né? Muitas vezes a gente vê assim embaixo da obra, óleo sobre tela. Esse é um tipo de tinta, tá? Se a gente usa guache, a gente vai colocar guache sobre tela, aguada sobre tela e assim por diante. O que é a tinta a óleo? Ela foi uma tinta inventada, então, na Idade Média. Ela é feita com uma substância em pó moído, que na verdade é o pigmento, misturado com algum tipo de óleo. Pode ser com de linhaça, de noz, de papoula ou de girassol. O óleo, então, faz com que o pó colorido fique preso, né, nesse óleo aí, na tela. E a mistura demora um pouco para secar, o que ajuda o artista a corrigir e ajustar cores. Então, por exemplo, pode ser que uma tela demore aí um mês para secar completamente. Mas ainda em uma semana, se você fez um rosto e aí o olho ficou meio deformado, você consegue ajustar esse olho para que a tela fique boa, tá? Então, ela é muito usada pelos artistas por conta desta característica. E é bem legal. Eu, professora Mireia, fiz várias artes, né, usando tinta a óleo na faculdade, e ela tem de fato essa característica de você poder mexer nela futuramente. Então, você não precisa mexer naquele dia, naquele momento, que é diferente, por exemplo, da tinta aquarela, que é uma tinta de secagem rápida utilizada a água. Então, ela seca muito rápido e você não tem como ajustar. Ou você desenha por cima, ou você começa uma nova tela, tá?
A invenção, então, dos tubos tornou possível aos artistas armazenar as tintas mais facilmente e transportá-las para qualquer lugar. Porque imagina, vou usar azul, amarelo, laranja e verde. Tinha que usar 5 bexiguinhas e depois de usar todas essas cores tinha que fechar todas as bexiguinhas. Então, essa proposta aí fez com que fosse muito mais fácil de transportar para os lugares e fazer com que eles usassem muito mais cores também. Isso os levou a trabalhar ao ar livre e a pintar de maneira imediata, com pinceladas rápidas, sem retoques e contornos, e registrando as impressões da luz, dos efeitos de sombra e dos movimentos das cores. Então a gente vai ver também mais para frente que os artistas impressionistas, eles ficavam muito ligados à luz. Então vamos supor, vou fazer a fachada de uma igreja, eu vou fazer ela do meio-dia a 1, que a incidência de luz é diferente das 6 às 7 da noite, por exemplo, tá? Então eles tinham muito disso no movimento impressionista também. Com a alternativa para o uso de tinta preta para marcar a escuridão, por exemplo, passou-se a usar outras cores que representavam um efeito de luz sobre o ambiente. Então a gente vai ver também que antes, no Renascimento, tudo que era sombra era representado com preto. E já no caso do impressionismo, eles podiam usar outras cores. Vamos supor, vou usar um azul escuro e um azul claro. O azul claro é quando tem luz e azul escuro quando está sombra, e assim por diante, tá? As pinturas do impressionismo também são conhecidas pela representação do movimento da luz ao longo do tempo em que a imagem era produzida. Ou seja, se eu ficar muito tempo ali fazendo aquela obra, essa luz vai alterando também no ambiente. Então, eu tenho que tomar cuidado para ela não passar muitas horas, tá? Desta forma, os tons eram alterados com o passar das horas. Esses artistas, eles pesquisavam, então, o funcionamento da visão humana e isso podia ser percebido na maneira como eles trabalhavam as cores. Eles aplicavam diretamente tinta sobre a tela, sem misturá-las com o pincel, para que o olho do observador as combinasse sozinha quando visse a pintura pronta. Então, ou seja, vamos supor que eu quero uma cor laranja lá na minha obra. Eu faço uma parte amarela e uma parte vermelha, e quando o olho do observador ver aquela obra, ele vai ver o laranja, porque ele vai estar misturando as tintas. Então, é essa proposta aí da pesquisa da visão humana, tá? Aqui, então, a gente tem a obra toda, que estava lá na primeira folha da apostila, tá? Que são os Banhistas de Nagrevielle, de Monet, de 1869. E aí, notem que a gente estava vendo este detalhezinho aqui, ó, da água. E notem que na água ele consegue representar essa luz, tá ok? Um dos maiores representantes, então, do grupo foi o Pierre-Auguste Renoir, que teve a maneira típica dos impressionistas de manusear as cores e de cuidar da composição, a luz e os efeitos de brilhos que eram rápidos e precisos. Ele também costumava trabalhar em ambientes externos, observando o mundo diante de si e o retratando tal como ele via o momento. Então, muitas das suas obras são cenas do cotidiano urbano parisiense da época, tá? Então, se vocês notarem aqui, é como se fosse uma festa, né? E a gente consegue ver a ideia de luz e de sombra. Notem que ele usa a luz aí usando amarelos, ele usa a sombra usando os azuis e assim por diante. E a gente consegue ver, então, esta imagem aí, que é uma cena que provavelmente tenha que ter sido feita rápida, mas ele para num determinado momento na sua cabeça e faz esse ambiente aí, tá? Com o passar dos anos, então, seus temas se voltaram a motivos mais tradicionais, como retratos e pinturas de nus, tá? Então, a gente tem as atividades desta semana. Então, notem que a gente tem duas atividades aí, e a segunda eu vou explicar bem, para que não tenha dúvida de como é para ser feito. A primeira é o para conferir, da página 278, exercício 1, que é um exercício só de assinalar, né? E a segunda é uma atividade prática da página 277. Ela fala o seguinte: um dos princípios do impressionismo era observar o efeito de luz sobre os objetos, bem como a mudança ao longo de determinado período do tempo. Partindo dessa ideia, escolha, primeiro, um local da sua casa. Vamos supor lá, vou escolher a janela do meu quarto, ou eu vou escolher uma partezinha do meu quintal, e assim por diante, tá? Onde a luz mude ao longo do dia. Então, hora vai bater mais sol, hora vai bater menos sol. Procurem um lugar onde bate sol, tá? Depois, um tema. Vocês vão escolher um tema. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta, ou pode ser qualquer outra coisa aí que vocês julguem interessante.
E aí, o que vocês vão fazer? Vamos supor que eu, professora Mireia, escolhi uma partezinha do meu quintal e uma planta, tá? Então, eu vou colocar essa planta lá na parte do meu quintal. E aí, o que eu vou fazer? Com uma câmera fotográfica, que eu acredito que todo mundo tenha, mas se não tiver, pode ser por meio de desenho, tá? Vocês vão fotografar este mesmo objeto aí em vários horários diferentes, apenas enquanto houver luz natural. Então, sem interferência de nenhuma luz artificial. Por exemplo, eu escolhi lá minha plantinha e meu quintal. Aí eu vou tirar a foto da minha plantinha no meu quintal. 6 horas da manhã, tiro uma foto. Depois, 11 horas da manhã, tiro outra foto. Depois, 3 da tarde, tiro outra foto. E depois, 6 da noite, tiro outra foto. Sempre da mesma coisa e no mesmo lugar, tá? O importante é vocês não tirarem essa coisa do lugar. Se é uma pessoa, fala, eu vou tirar a foto da minha mãe. Então, eu vou tirar 4 fotos neste mesmo lugar, só que em horários diferentes, tá? Depois, vocês têm algumas perguntas para responder que estão lá na página 277. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, para não ficar dúvida. Primeiro, qual é o lugar que você escolheu para tirar essas fotos e por quê? Qual o tema da sua fotografia? Ah, o tema da minha fotografia é uma planta, ou é a minha mãe, ou é... Por que você escolheu esse tema? O que mais te chamou a atenção em cada foto? E, comparando as fotos, qual a sensação delas que vocês tiveram aí? Qual que ela transmitiu para vocês, tá? Depois, se for possível, deixem essa foto aí no celular ou no computador de vocês, porque a gente tem na sala como compartilhar a nossa tela. E aí pode ser que eu chame alguns alunos para mostrar as 4 imagens. Combinado? Então deixem ou no computador para quem assiste as aulas no computador, ou no celular para quem assiste as aulas no celular, para que vocês possam compartilhar com a gente essas imagens. Combinado, turminha? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas também se ficou, a gente tira lá no chat, tá bom? E nós continuamos este capítulo na próxima videoaula. Beijo, beijo, pessoal!